100 milhões de pessoas. Esse é o número de vítimas de todas as guerras do século XX juntas. Mas aproximadamente o mesmo número, 100 milhões, morreu por causa disso no mesmo século. Hoje, 11 milhões de cigarros são vendidos a cada minuto em todo o mundo. No total, 1,3 bilhão de pessoas já são fumantes. Poderíamos lançar dezenas de fatos sobre como fumar mata, mas isso não funciona e como as empresas de tabaco conseguiram viciar a humanidade nesse mau hábito. Esse é o famoso Marlboro Cowboy, mais especificamente o ator Wayne McLaren. Em 1976, ele interpretou um homem independente e rude em um comercial de cigarro. E 15 anos depois, em 1992, após ter um pulmão removido, acabou morrendo de câncer de pulmão. O McLaren é um exemplo perfeito do que as empresas de tabaco realmente fazem. Elas não estão vendendo um produto. O tabaco seco é apenas tabaco seco. Seja há 100 anos ou hoje, a cada vez elas reinventam a imagem atraente do fumante para atrair jovens inexperientes a se viciarem em nicotina, substituindo os cowboys do passado que morriam por causa do fumo. Marlboro, a marca anunciada pelo The Cowboy, é a marca de tabaco mais vendida no mundo atualmente. Nos Estados Unidos, quase metade dos consumidores a escolhem, e a marca em si é considerada a mais cara entre as fabricantes de cigarro. Mas até meados da década de 50, antes daquele famoso comercial, ninguém realmente conhecia a Marlboro. E as vendas da marca representavam menos de 1% do mercado. E nessa época, os cigarros com filtro eram apenas para mulheres e alaranjados para esconder as marcas de batom. O ano é 1950. O epidemiologista britânico Richard Doll prova publicamente que se você fuma, tem muito mais chances de desenvolver câncer de pulmão e doenças cardíacas. Outros cientistas começam a publicar estudos e pedir aos governos que proíbam ou restringam a venda de cigarro. Como você pode imaginar, isso não aconteceu. Então, o que as empresas de tabaco fizeram para evitar problemas? Começaram a promover cigarros com filtro. Mas a Marlboro tinha um problema. Lembra quando eu disse que eles estavam tentando se promover com cigarros de luxo para mulheres? Pois bem, os homens daquela época não tinham a mínima intenção de tocar em algo feito para uma mulher. Então os caras foram a um publicitário, Leon Brunet. Ele sugeriu que os trabalhadores do tabaco evitassem falar sobre filtros, novas tecnologias ou qualquer outra informação que realmente apontasse para o fato que fumar faz mal à saúde. Basta olhar para essas imagens rústicas. O lobo marinho, o operário da construção civil, o correspondente de guerra e o mais engenhoso de todos, o cowboy. A principal mensagem dessa propaganda voltada para os homens é: rapazes, não tenham vergonha de que costumávamos vender isso para as mulheres. Vejam esses homens independentes e machões, eles não se importam que o cigarro tenha filtro. E isso começa a funcionar porque os atores incríveis que parecem tão charmosos e saudáveis nos cartazes publicitários têm um impacto maior no cérebro que todos os estudos sobre tabagismo e câncer de pulmão. Você tem uma vida inteira pela frente antes que isso aconteça. E repito, a publicidade é muito mais forte do que o estudo que mostra que o tabaco é prejudicial à saúde, mas quer ser um macho independente com cigarro na boca agora mesmo. E sim, as empresas de tabaco já fizeram isso várias vezes com jovens bonitos. Basta ver quanto dinheiro há no negócio do tabaco hoje. 965 bilhões de dólares. Isso é quase o dobro do orçamento anual da Coreia do Sul. E ainda 350 bilhões de dólares é o valor estimado do tráfico global de drogas. Por que estou comparando a indústria do tabaco ao tráfico de drogas e ao orçamento da Coreia do Sul? O quanto legalmente as pessoas lucram com uma substância que causa dependência e mata. Por exemplo, o rei James I da Inglaterra, um ferrenho opositor do tabagismo e autor do tratado Refutação ao Tabaco. Em 1604, ele tentou conter a tendência crescente impondo um imposto especial de consumo de 4.000% sobre as vendas de tabaco. No entanto, essa medida não obteve o efeito desejado. Naquela época, Londres já contava com cerca de 7.000 comerciantes de tabaco. 3 séculos depois, a coroa britânica mudou completamente de posição. O novo rei da Grã-Bretanha, Eduardo VII, ajudou a repopularizar o tabagismo. Após sua coroação, ele declarou a famosa frase: "Cavalheiros, vocês podem fumar",
A questão é que, na época, as regras de etiqueta proibiam fumar em locais públicos que não fossem designados para isso. Fumar na frente de mulheres também era considerado particularmente de má educação. Por que tão poucas pessoas fumavam no passado? Porque o tabaco era caro naquela época e a maioria das pessoas fumavam charutos ou cachimbos. Os volumes de produção eram pequenos e tudo era feito à mão. Aí, em 1881, esta máquina mudou o mundo. Ela podia enrolar automaticamente 200 cigarros por minuto, enquanto os comerciantes que enrolavam manualmente só enrolavam 4 por minuto. Agora compare os números em 12 horas. Uma pessoa poderia, teoricamente, enrolar cerca de 2.500 cigarros, enquanto a máquina poderia produzir 144 mil. Veja só que em 1881 o mundo produziu cerca de 6 bilhões de cigarros. 30 anos depois, esse número havia aumentado 44 vezes, e em meados do século XX já era 250 vezes maior. É claro que o crescimento não foi tão impressionante quanto, digamos, a produção de petróleo, mas ainda assim foi significativo, e assim como aconteceu também na guerra da indústria petrolífera. Vejam essas fotos da Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo, as empresas de tabaco encontraram várias maneiras de fazer os soldados fumarem. Os soldados recebiam cigarros grátis, além de alimentos enlatados e pão para manter o moral alto na frente de batalha, supostamente para ajudá-los a relaxar e aliviar o estresse. Aqui está o que Remarque escreveu sobre isso em Nada de Novo no Front. 10 charutos, 20 cigarros e 2 libras. Mastigue por homem. Isso sim é decente. Soldados apareceram em anúncio. Por quê? Porque os soldados são defensores da pátria e sua imagem é universalmente positiva. E claro, eles contavam com o fato de que, após a guerra, os soldados voltariam para casa, manteriam seus maus hábitos e vícios e viciariam seus entes queridos. E foi exatamente isso que aconteceu. Basta olhar para os números no início do século XX. Apenas 6% dos adultos fumavam. E 60 anos depois, quase metade morreu. Os cientistas chamaram isso de epidemia do tabaco. Tudo aconteceu muito rápido, publicidade desenfreada e de todo tipo. Dê uma olhada nesse pôster de 1928. Ele apresenta um astro do esporte da época, o jogador do Nova York Yankees, Tony Lazzari. Ele promovia cigarros com um slogan ousado para uma figura esbelta. Pegue um presente da sorte em vez de um doce. E na parte inferior, há uma legenda ainda pior. Sem irritação na garganta, sem tosse. Mas vender cigarros apenas para os homens não bastava, também precisava vender para as mulheres. E depois vieram os médicos defendendo a inocuidade dos cigarros. Pense nisso, 20.679 médicos afirmaram que os cigarros Luke eram menos irritantes para a garganta. E isso era considerado uma propaganda criativa. Mais médicos fumam Camel do que outro cigarro. A indústria do tabaco não se limitou aos médicos. Os marqueteiros não tiveram problema em usar crianças, até mesmo recém-nascidos. Basta dar uma olhada nesse slogan. Nossa, pai, você leva sempre o melhor de tudo, até Marlboro. E para finalizar, cigarros para todos os gostos, anunciados pelo Papai Noel e pelo presidente dos Estados Unidos, como o presidente Ronald Reagan. Amigos, só para deixar claro, fumar faz mal e parar é muito difícil. Eu tô mostrando esses materiais apenas para fins educacionais, para esclarecer as táticas que os anunciantes usam e as empresas de tabaco que encomendam esses anúncios. Quando 1 em cada 2 adultos fumavam e os cientistas alertavam sobre os perigos, era hora de reprimir a permissividade, mas os eleitores estavam felizes. Primeiro, a indústria do tabaco foi forçada a alertar sobre os efeitos nocivos do fumo e proibida de reivindicar quaisquer que fossem os benefícios de uso dos filtros e veicularem propaganda no rádio e na TV. Como você pode imaginar, isso não impediu ninguém. A indústria ainda tinha bastante dinheiro, mas em vez de publicidade direta, começou a investir em maneiras de contornar as restrições, como a inserção de produtos em filmes. Veja esta cena do Superman. E claro que os cigarros também chegaram aos esportes. O exemplo mais ousado do auge do marketing do tabaco é Michael Schumacher. Olhando para essas inúmeras fotos, você pensaria que ele não estava correndo pela Ferrari, mas pela Marlboro. A empresa de tabaco patrocinou a equipe de Fórmula 1 por incríveis 14 anos. Em seus melhores anos, eles pagavam aos italianos 100 milhões de dólares por ano, dos quais 20 milhões iam para o salário de Schumacher. Durante esse período,
o piloto alemão se tornou heptacampeão mundial e, de fato, o piloto mais famoso da história. E nesse mesmo período, as vendas da Marlboro quase dobraram, de 163 bilhões de cigarros por ano para 301 bilhões. Como você pode ver por esses números astronômicos de vendas, o dinheiro gasto com a Ferrari e Schumacher foi relativamente pequeno. A indústria do tabaco poderia ter continuado vendendo cigarros e contornando as leis por mais 100 anos. Mas esse homem, Jeffrey Wigand, mudou tudo. E Russell Crowe interpretaria mais tarde em The Insider. Basicamente, esse homem trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa tabagista. Em 1995, após deixar o emprego, ele deu uma entrevista que chocou a todos. Ele revelou que seus antigos empregadores subestimaram deliberadamente os níveis de nicotina e adicionaram amônia aos cigarros para torná-los ainda mais viciantes. Depois disso, as pessoas começaram a processar as empresas. Por exemplo, a americana Mayola Williams processou a Philip Morris, a empresa dona da marca Marlboro, por 155 milhões de dólares. Seus advogados provaram que a empresa era responsável pela morte de seu marido, vítima de câncer de pulmão. Até seus últimos dias, ele acreditava na segurança do fumo, que era promovida em propagandas de cigarro. Mas não se tratava apenas de dinheiro neste processo ou em quaisquer outros. O escândalo televisionado gerou indignação entre as pessoas comuns. Eles nos envenenaram por anos, ganharam bilhões e mentiram para nós. E você e o governo não fazem nada para nos proteger? E ano após ano, com uma só mão, eles começaram a apertar os parafusos. Basta comparar a aparência de um maço de cigarro nos anos 90 com a aparência de hoje. E, por outro lado, eles cobravam multas dos fabricantes de cigarros. Veja aquela multa de 155 milhões de dólares. Aquela mulher americana comum não recebeu o valor integral. 98 milhões de dólares foram para o estado do Oregon. Você pensaria que seria simples processar e tudo bem? O inimigo foi derrotado. Chega de propagandas de cigarro. Você nem os verá nas lojas. E seus filhos não serão expostos a eles. Deixa-me lembrá-lo. O principal objetivo das empresas de tabaco sempre foi a geração mais jovem. Aqueles que devem substituir quem? Os cowboys mortos do passado. Isso significa que as empresas de tabaco têm algo novo e moderno. E, mais uma vez, supostamente menos prejudicial e muito mais seguro. Mas primeiro vamos analisar os números. Veja a Philip Morris, a maior empresa com atuação desde 2013. Seus lucros estagnaram ou até caíram. E de repente tudo começou a subir vertiginosamente. É lógico supor que em 2017 algo de bom aconteceu, certo? Sim, naquela época eles estavam promovendo intensamente o IQOS, seus dispositivos de aquecimento de tabaco. Naturalmente, eles estavam fazendo isso contornando rigorosas proibições de publicidade. Por que não? Não estamos vendendo cigarro. É um gadget e você pode carregá-lo. Quanto aos cigarros, as pessoas os compram. Em uma perspectiva, veja o relatório anual de 2022 da Philip Morris. Esses cigarros eletrônicos, os tal sem fumaça, mas ainda com nicotina, representaram 1/3 da receita total da empresa no quarto trimestre. Essa participação foi ainda maior, de 36%, e continuará crescendo. Você sabe por que esses cigarros eletrônicos e gadgets têm margem de lucros incrivelmente altas? Vender apenas um desses cigarros pode gerar 1,5 ponto a mais de lucro do que o cigarro tradicional. E nem começamos a falar de vapers e outros aparelhos eletrônicos da moda para todos os gostos. Vamos relembrar mais uma vez o Marlboro Cowboy, o McLaren, que morreu de câncer de pulmão. Após sua morte, seu irmão apareceu em um comercial diferente. O nome dele era Wayne McLaren e ele era meu irmão. Eu também sou um McLaren. A indústria do tabaco usou meu irmão em anúncios para criar uma imagem de que fumar te torna independente. Não acredite. Com todos esses tubos dentro de você, como pode ser independente? Agora dê uma olhada nos cartazes publicitários desses novos gadgets de nicotina. Tudo começa com um sonho. Seja especial. Há décadas as empresas de tabaco nos enganam da mesma forma, apenas trocando os personagens e o cenário. E continuamos caindo nessa. Então, por favor,
Não fume na frente dos seus filhos. Eles te observam e te imitam. Assim como fizemos com todos aqueles cowboys.